Vou trazer para vocês aqui uma definição sobre dízima periódica. Veja bem, dízima periódica são números infinitos e periódicos. Infinitos, pois eles não possuem fim, e periódico, pois certas partes deles se repetem, isto é, possuem um período. Além disso, as dízimas periódicas podem ser representadas na forma fracionária, ou seja, podemos dizer que elas são números racionais. Veja bem, números racionais. Vamos lembrar um pouco sobre números racionais. O número racional é aquele número formado por fração. Quando acontece momentos de pegar essa fração e fazer uma divisão, por quê? Quando você trabalha com fração, você tem que lembrar que o numerador vai ser dividido pelo denominador. Quando você faz essa divisão, você pode encontrar um número inteiro, você pode encontrar um número decimal e também pode acontecer de encontrar uma dízima periódica. A dízima periódica é aquele número que vai acontecer de ter uma repetição infinita e essa repetição vai ser considerada como sendo um período. Beleza? Então, vamos lembrando novamente dos números racionais, são aqueles números formados na forma A sobre B, onde o A é o numerador e o B é o denominador, lembrando que esse B ele nunca pode ser zero, ok? Por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos relacionando os números racionais. O primeiro exemplo aqui é a fração 6 sobre 5. Tá vendo? Numerador 6, denominador 5. O segundo exemplo é a fração menos 4 sobre 3. É o 4 como numerador, o 3 como denominador. Lembrando que os números racionais eu também tenho números positivo e negativo, correto? Eu tenho o número 5, que também é considerado um número racional. Posso ter ele positivo e negativo, porque, por exemplo, se eu pegar e dividir o 10 por 2, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Correto? Então, logo ele é um número racional. 6,32, que no caso são os números decimais. Quando você faz a divisão de uma fração e encontra um número com vírgula, é um número decimal. E também o número 6,25, que é considerado como sendo a nossa dízima periódica. É um número, se você observar, ele não tem fim. Diferente do decimal 6,32, eu tenho 6,32 e acabou. O 6,25 não tem fim, correto? Então ele é considerado como sendo uma dízima periódica. Lembrando que todos esses números aqui estão relacionados aos conjuntos de números racionais, correto? Quando eu tenho uma fração qualquer que seja, eu tenho uma divisão do numerador pelo denominador. Se eu aplicar essa divisão, no caso, o número de cima pelo número de baixo, e a resposta apresentada for um número que não tem fim, que possui uma vírgula e não tem fim, é considerado essa fração como fração geratriz. Fração geratriz é aquela fração que gerou uma dízima periódica, correto? Por exemplo, se eu pegar e dividir o 7 por 3, eu encontro o valor 2,333333. Esse 2,3333 é minha dízima periódica. Logo, essa fração aqui, que é o 7 sobre 3, é chamado a fração geratriz. Correto? Exemplo 2, eu peguei o 4 sobre 6, ou 4 sobre 9, fiz uma divisão, encontrei o número 0,44444 infinitamente. Então, essa que é a minha dízima periódica, logo, essa fração que gerou essa dízima é considerada fração geratriz. Só para você entender, fração geratriz é aquela fração que gera dízima, ok? Vamos falar um pouco sobre o período da dízima periódica. O período de uma dízima periódica é a parte numérica que mais se repete. Veja bem, o período vai ser aquela parte que mais se repete em uma dízima. Lembra? A dízima é aquele número infinito que possui um período. Por exemplo, 0,222. Se a gente observar, esse 2 ele está repetindo, correto? Logo, o meu período é o período 2. Tem também uma representação. Como não vai ser possível você colocar todos os números que estão se repetindo, basta você pegar os dois primeiros, né, que no caso aqui seria o 0,2, e colocar uma barrinha sobre ele indicando o seu período, correto? Então, toda vez que você quer representar um período daquele que se repete, basta pôr uma barrinha na primeira repetição. Outro exemplo é o 6,5
258, 258, 258. No caso, o meu período aqui é o período 258, que é aquele número que mais repete. Logo, a representação aqui vai ficar de que forma? 6,258 com uma barrinha em cima aqui representando as repetições. Tá vendo? Não é difícil você entender o período. O período é aquele que mais repete em uma dízima periódica, correto? Tipos de dízima periódica. Eu tenho dois tipos de dízima. Eu vou apresentar os dois casos, exemplos de cada caso, depois a gente vai detalhar para você entender. Primeiro, nós temos a dízima periódica simples e depois a dízima periódica composta. São os dois tipos de dízima que nós temos, simples e composta. Vamos primeiro olhar sobre a dízima simples. A dízima simples ela é caracterizada por não possuir anteperíodo. Vou grifar essa parte aqui para depois a gente observar isso, tá? Ela não possui anteperíodo, ou seja, o período, no caso, o período é a parte que mais repete, vem logo após a vírgula. Então, tá exemplo aí, ó. Exemplo 1, que é o 0,32, 32, 32. No caso aqui, eu tenho o meu período 32, correto? Lembrando que o período é aquele número que mais repete. Exemplo 2, 0,1111. No caso aqui, nós temos o período. Qual que é o período? Isso mesmo, é o número 1, correto? E vamos falar um pouco sobre a dízima periódica composta. A dízima periódica composta é aquela que possui, olha aqui, vamos grifar também essa parte, ó, anteperíodo. Ou seja, entre a vírgula e o período existe um número que não se repete. Por exemplo, 2,324444. No caso aqui, nós temos o período 4. Lembra? Período é aquele número que mais repete. 444, mas se você observar um pequeno detalhe, eu tenho esse número 32 aqui, ó. Tá vendo o meu número 32? Tá vendo que ele tá vindo antes da repetição? Ele é considerado como sendo o seu anteperíodo. Logo, o anteperíodo aqui é o número 32. Próximo exemplo. 9,12365656565. Se a gente observar, o 65 é o nosso quê? Nosso período. E se a gente observar também, olha aqui, 1,23. Ele vem antes desse período. Então, ele é considerado como sendo meu anteperíodo. Beleza? Agora, vamos detalhar a dízima periódica simples da composta. Observe, a simples não possui anteperíodo. Lembra, o anteperíodo é aquele número que vem antes das repetições. Se a gente observar aqui, ó, antes da repetição, no caso a repetição é o 32, que é o período, não tem número. Tá vendo? Depois da vírgula não tem número. Olha isso também, olha aqui. Depois da vírgula só tem as repetições, eu não tenho um número aqui no meio aqui, ó. Olha esse outro caso, depois da vírgula eu tenho esse número 32. Tá vendo? Aqui, ó, depois da vírgula eu tenho o número 123. Isso é considerado a diferença entre elas. Se depois da vírgula, antes do período, acontece de ter um número que não se repete, ele é considerado o quê? Anteperíodo. Se ele tem anteperíodo, ele é o quê? Dízima periódica composta. Se depois da vírgula, antes do período, não possui o número, ele é considerado como simples. Essa é a diferença entre eles. Se possui anteperíodo, composta. Se não possui, simples. Beleza? Bem simples mesmo, para você entender. Caso não entendeu, deixa sua dúvida que eu vou buscar te auxiliar neste momento. Vamos gerar uma fração geratriz de uma dízima periódica. Quando você pega uma fração e faz a divisão dela, acontece de ter um número sem fim com um período, é considerado uma dízima. Agora, tem como nós chegarmos dessa dízima e voltarmos para essa fração. Quando saímos de uma dízima, chegamos em uma fração qualquer, essa fração tem o nome de geratriz. Por exemplo, eu tenho 0,323232. Eu quero buscar a fração que gerou essa dízima periódica. Primeiro caso, você tem que fazer, você vai pegar esse número, que no caso é a dízima, e chamar de uma variável qualquer. No caso, a variável é um termo desconhecido, uma letra, que seja. E você vai chamar
essa dízima dessa variável. No caso aqui, eu chamei essa variável x de 0,323232, tá? Eu chamei ela nesse valor x, isso é padrão, correto? Próximo caso, aplicar o princípio da equivalência. O princípio da equivalência me diz o seguinte: como aqui eu tenho uma igualdade, no caso eu tenho uma equação, tudo que eu aplicar deste lado de cá, eu tenho que aplicar também desse lado de cá. Por exemplo, se eu jogar o número 2 aqui, eu tenho que jogar também o número 2 aqui. Se eu colocar uma casinha aqui, eu tenho que colocar também uma casinha aqui. Então, isso é que me diz o princípio da equivalência. Como aqui nós temos uma equação, uma igualdade entre dois termos, esse lado é igual a esse, eu não posso fugir desse princípio. Eu tenho que permanecer com o mesmo equilíbrio para ambas as partes, ok? No caso, nós vamos usar esse princípio da equivalência. E vamos observar o seguinte: no caso desse exemplo meu, que é o 0,323232, eu tenho o período 32. Você vai pegar esse período e relacionar com os números 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, dependendo da sua repetição ou dependendo do seu período. No caso, eu tenho um número que se repete aqui, é o número 32, eu tenho duas casas. Se eu tenho duas casas, eu relaciono esse número com as centenas, correto? Se eu tivesse uma casa repetindo, eu relacionava esse número com as dezenas. Se eu tivesse 3 casas repetindo, eu relacionaria este número com os milhares, correto? No caso aqui, como 32 eu tenho duas casas, eu vou relacionar esse número com o número 100. E vou pegar em ambos os lados e multiplicar por 100. Se eu tivesse apenas uma casa, seria 10. Eu pegaria ambos os lados e multiplicaria por 10. No caso aqui, como 32 é a repetição de dois números, eu vou multiplicar por 100. Estou multiplicando 100 do lado do x e 100 do lado do 32. Quando eu faço essa multiplicação, multiplicando 100, tanto do lado de x como 100 do lado do 32, eu chego nesse valor aqui, ó. 100 vezes x dá 100x, e o 0,3232 vezes 100 dá 32,323232. Está vendo que aconteceu de ter uma mudança? O que era 0,32, por que virou 32? Porque eu andei para cá, ó. Eu peguei, quando eu estou multiplicando, eu ando nesse sentido aqui, ó. Então, eu andei uma casa, andei duas casas. Logo ficou 32,32. A partir que você fazer isso, você vai aplicar a subtração. Subtração de quem? Da nova equação gerada pela a multiplicação do termo que você tem pela equação anterior, que no caso é o valor de x que você chamou. Fazendo essa subtração aqui, ó, você vai ter 100 menos x e o 32,3232 menos 0,323232, gerando 100 menos x dá 99, 32 menos 32, zero aqui, né? No caso desse decimal aqui, ficou 32. Virou uma equação, passa dividindo, no caso o 99 pelo 32, ficando 32 sobre 99. Isso vai ser padrão para todos os números, quando é considerado como uma dízima periódica simples. A dízima periódica composta, o processo é totalmente diferente. Eu não vou fazer aqui nesse exercício no PowerPoint pela limitação e talvez você não vai conseguir compreender. Mas posteriormente eu vou deixar alguns exercícios de exemplo para você vir para a gente complementar esse conteúdo, beleza? Lembrando que eu estou trabalhando aqui com PowerPoint ou o meu quadro ali no fundo ali. Por enquanto está meio limitado as aulas, conforme eu for evoluindo nesse trabalho, eu for conseguindo uma mesa digitalizadora, eu novamente regravaria as aulas para auxiliar você melhor, beleza? Por enquanto, vamos quebrando o galho dessa forma. Vai desculpando aí o processo que está acontecendo nesse momento, mas posteriormente eu vou buscar melhorar esse trabalho, beleza? Lembrando que, se por acaso tiver como você simplificar, é obrigatório, tá? Então tá aí, caso seja possível, a simplificação é obrigatória e essa realização. Então aqui, esse é o processo de transformar um número em forma de dízima em uma fração geratriz. Caso seja possível, deixe seu comentário, deixe seu salve, deixe sua dúvida, para que eu possa cada vez aperfeiçoar essa aula. Talvez você ficou com alguma dúvida, mas deixe nos comentários aqui para que eu possa poder te auxiliar, beleza?
Eu convido você a se inscrever no canal, ajudar o nosso trabalho cada vez mais a melhorar. E caso seja possível, deixe o seu salve, o seu link e ajuda a compartilhar esse trabalho. Eu sou o professor Fábio Dias e cada vez eu vou tentar buscar te auxiliar e melhorar essa relação minha e sua aqui nesse momento. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. E eu conto com a sua vinda aqui novamente em outro momento. Deixa eu ir nessa e falou. Fui.